Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu passei aqui conversar um pouquinho com vocês, aproveitar que a Júlia dormiu, porque como vocês verem lá no meus vivo ao vídeo, ela não deixa eu falar, ela anda igual uma tagarela ultimamente. Então, gente, faz tempo que eu tô pra passar aqui, que tem muita gente me pedindo pra informação e perguntando como que foi o desfraude da Júlia, se deu certo, se não deu certo, então eu resolvi vir aqui gravar um vídeo pra falar tudinho pra vocês. Então, em primeiro lugar, todo mundo fala que o certo é você fazer o desfraude depois de 2 anos de idade e quando a criança realmente já estiver pronto para isso. Então, se você percebeu algum sinal no teu filho, filha, que eles estejam querendo tirar fralda, que não estejam mais querendo ficar com a fralda, então isso já é um sinal de que eles já estão querendo ser desfraudados, né? E com a Júlia eu comecei a perceber que ela não queria mais ficar com a fralda estava incomodando ela e ela ficava o tempo todo tirando a fralda, pedindo para eu tirar a fralda dela. Então aí eu vi que realmente eu acho que estava na hora de eu fazer o desfraude dela e foi aí que eu falei, vou começar, né? Aí teve um dia, eu acordei e falei, vou fazer o desfraude da Júlia. Corri, comprei o tal do piniquinho, aqueles piniquinhos normalzinho de mercado que custa R$ 12, R$ 15. E vamos fazer o tal do desfraude. Aí na primeira semana, eu ficava o tempo todo. Gente, eu chegava a sonhar com o pinico. Que eu falava, Júlia, vai fazer xixi no pinico, Júlia, vai fazer xixi no pinico. E não, durante uma semana inteira, eu implorando, insistindo. E não conseguimos fazer nenhum xixi e nenhum cocô, nada no pinico. Eu deixava ela só de calcinha durante o dia, todos os xixi iam pra calcinha, pro chão, cocô na calcinha, foi um desastre. Daí eu falei, não, calma aí, tem alguma coisa errada. A Júlia ainda não tá pronta para fazer o desfraude, ela ainda não tá entendendo direito, então eu não vou estressar ela e também não vou mais me estressar com essa história de desfraude. Vou deixar, vou terminar por aqui, não quero mais saber. Aí fui, coloquei fralda nela de novo tal, e passou 2 semanas. Passou 2 semanas, durante essas 2 semanas eu não ofereci mais pinico para ela. Às vezes ela fala, quando eu ia no banheiro ela ia junto, daí eu falava, ó, é aqui que faz xixi, que faz cocô, você quer, a mamãe põe você no vaso e tal. Então foi, daí depois disso foi umas 2 semanas mais de preparação, assim, e eu fui falando pra ela. Aí depois de 2 semanas, de novo, eu acordei decidida. Eu falei, não, agora a Júlia tá com 2 anos e 3 meses, então eu vou fazer o desfraude, eu vou conseguir. Aí acordei decidida depois de 2 semanas, e começamos novamente o desfraude dela. É, os 3 primeiros dias eu comecei oferecendo piniquinho pra ela normal, o tempo todo falando pra ela ir no piniquinho. Isso, gente, foi muita insistência. Eu ficava o dia todo sentada do lado dela, mostrando o pinico para não ocorrer riscos de ela fazer xixi e cocô no chão. Então ela sentava no piniquinho, e aí eu olhava para mim, mamãe, não quero. Daí tá bom, saía. Aí teve um dia que ela tava andando, eu deixei ela peladinha, sem calcinha, sem nada. Aí do nada ela pegou, sentou no periquinho e saiu. Gente, foi o primeiro xixi. Cara, eu fiz até um post lá no Instagram, eu vibrei, eu gritava de felicidade, eu torci com ela, a gente cantou junto, dançou. Daí ela olhou pra mim, mamãe, você tá feliz? Eu falei, claro, eu tô muito feliz, filha, que você fez xixi no piniquinho. E depois desse dia, ela achou legal, porque ela olhou assim para baixo e viu o xixizinho saindo. Então eu acho que ela achou legal e aí ela percebeu que ali era o lugar de fazer xixi. Aí eu deixava ela só de calcinha durante o dia, só que ela não conseguia segurar o xixi. Ela começava a fazer o xixi na calcinha e daí corria e sentava no piniquinho e terminava de fazer o xixi com a calcinha. Então ela fazia xixi o tempo todo, porque eles são muito líquidos e a bexiga deles é muito pequenininha, né? Então o tempo todo ela fazia xixi, então foi 1.000 calcinhas por dia que ela usava. Aí eu comecei a entender, eu falei, poxa, eu acho que ela tá confundindo a calcinha com a fralda, ela acha que deve fazer na calcinha o xixi. Então o que que eu fiz? Depois dessa semana inteira, ela fazendo xixi na calcinha, eu comecei a tirar a calcinha dela. Eu deixava ela pelada, porque como é verão, calor, então eu deixava ela só de camisetinha e não colocava nada na parte de baixo. Ela ficava peladinha andando pela casa. Aí ela olhava, tava sem calcinha, então ela corria pro piniquinho e fazia o xixi. Aí eu colocava a calcinha, ela fazia um pouquinho na calcinha. Então eu deixei ela acho que uns 3 dias andando sem calcinha.
pela casa, pelada. E aí ela entendeu e aprendeu a segurar o xixi nesse tempo que eu deixei ela sem calcinha. Porque ela via, se ela fizesse xixi, ia cair direto nas pernas dela ou no chão. Então eu acho que isso que me ajudou muito, foi deixar ela sem a calcinha. Então ela ficou acho que uns 3 dias sem a calcinha e ela aprendeu a fazer o xixi e o cocô e eu voltei a colocar a calcinha nela. Quando eu voltei a colocar a calcinha nela, ela já tinha aprendido a segurar o xixi e ela não fazia mais xixi na calcinha. Aí na terceira semana eu fui num local e comprei aqueles redutor de vaso que você põe no assento. Do teu próprio vaso, você põe aquele redutor em cima. Gente, eu tirei aquilo lá da embalagem, coloquei no vaso, ela já falou, mamãe, xixi. Aí eu tirei a calcinha dela, a calça dela e coloquei ela sentadinha no vaso. Aí ela achou legal de estar fazendo xixi no vaso e tal. E daqui a pouco, acho que depois de 1 hora mais ou menos, ela falou que queria fazer cocô. Eu levei ela no vaso, ela fez o cocô dela no vaso. Então, aí andou. Nessa última semana andou assim lindo, gente. Ela, o tempo todo agora ela pede para fazer xixi e cocô. Não teve durante essa última semana do desfraude, não teve nenhum escape. Ela não fez nenhum xixi mais na calcinha, nenhum xixi mais, nenhum cocô, nada. Tudo ela pede. Quando ela demora muito tempo para pedir, eu mesma levo ela até o banheiro. Então eu levo, ela já faz na hora. Então acho que o que mais me ajudou foi ter deixado ela sem a calcinha e comprado o redutor do vaso. Que eu acho que ficou mais cômodo, mais gostoso para ela sentar ali do que no piniquinho. Então, sei que foram, assim, 2 semanas com muito esforço, muita dedicação, o tempo todo falando, o tempo todo mostrando, chegava a dar dor de cabeça de tanto que eu falava do tal do pinico. Mas deu tudo muito certo, gente. Então eu acho que precisa muita paciência mesmo e tem que ser determinado. E se você vê que a criança não tá pronta, que você tá se estressando, que a criança tá se estressando, deixa mais um pouco. Principalmente as crianças que começam a fazer o desfraude vão para a escolinha. A escola ajuda muito nessa parte do desfraude. Então tem muita mãe que tem meio preguiça ou não consegue fazer em casa e a escola consegue fazer o desfraude para a criança. Então, não adianta você ficar forçando. Se você vê, igual eu comecei lá naquela semana, eu vi que não ia pra frente, que não ia dar certo, eu desisti de tudo. Então desista, dá um tempo e depois você volta de novo. Aí teve um dia que eu desci com ela sem fralda no parquinho. Eu falei, vou descer, né? Porque como ela não tá fazendo mais nada e tá pedindo, então acho que ela não vai fazer. Aí desci 1 vez, 2 vezes, 3 vezes no parquinho e ela aguentou ficar 1 hora sem fazer xixi, sem nada na calça. Então, daquele dia, agora eu não uso mais fralda nenhuma. A Júlia tá com 2 anos e 3 meses. A gente não usa fralda nenhuma mais durante o dia, nem pra sair. Eu vou pra shopping, vou pra tudo. Não uso calcinha nela, não uso a fralda nela. Quando ela tem vontade, ela me pede. Aí eu levo no shopping, nos banheiros, onde eu tiver, aí eu levo. Foi legal vocês comprarem protetores de vasos sanitários. Eu preciso comprar isso porque geralmente aqui em Curitiba, onde você vai nos shoppings, tem descartável para você usar. Mas eu preciso achar um local para eu comprar, para eu carregar na bolsa, porque tem lugares que não tem e eu tenho que ficar forrando com papel higiênico. Porque é banheiro público, né? Você não vai colocar teu filho lá sentado, onde todo mundo faz xixi em cima da tampa do vaso. Então tem que proteger, principalmente para eles bebezinhos. Então quando não tem protetor, eu protejo com o próprio papel higiênico o vaso para a Júlia. Muita gente me perguntou se a Juliana tá usando fralda à noite. Sim, eu tô colocando ainda à noite porque ainda eu tô meio com medo, né? Porque é muito recente o desfraude dela. Mas a maioria das vezes ela acorda com a fralda seca. Aí eu já tiro a fralda dela e levo ela direto pro vaso de manhã cedo e ela já faz xixi lá. Quando eu dou muito líquido, porque quando você tá desfraudando, é importante você não dar muito líquido à noite pra criança. Dá o suficiente, uns golinhos só pra ele matar a sede. Que quanto mais líquido você der, mais vai correr o risco dele fazer xixi na cama. Então, quando eu percebo que a Júlia toma líquido demais, ela faz xixi à noite. Mas eu vou deixar mais umas 2 semanas ela com a fralda à noite. Eu comprei um lençol que tem um plástico dentro do lençol. Então, eu vou usar esse lençol para colocar no berço e forrar o berço dela. Pra não correr o risco de molhar o colchão, né? Porque o lençol você tira e lava a hora que quer. Agora o colchão é mais complicado. Então, eu vou deixar ela mais umas 2 semanas e daí eu tiro definitivo tudo. Tá, gente? Então, mas eu acho que é isso. Boa sorte aí pra vocês, que eu sei que tem muitas mães aí falando que estão fazendo desfraude, que tá difícil, mas vão com calma que tudo dá certo,
tá? E qualquer dúvida, vocês deixem aqui nos comentários embaixo do vídeo ou me mandem lá no Instagram. Eu respondo para vocês numa boa. E é isso aí. Espero que eu tenha ajudado com alguma coisa falando aí sobre o desfraude da Júlia. Tá bom? Então, um beijo grande para vocês do fundo do coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Quem ainda não conhece meu canal, se inscreve aí que toda semana tem vídeos novos e tem sempre dicas de tudo aí, tá bom? Tchau!